A paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos grandiosamente. Mais uma vez estamos em mais um momento de ensino da Palavra de Deus. Hoje, diálogo e ensino. Todas as últimas sextas de cada mês a gente trabalha aqui com diálogo e ensino. Estamos dialogando acerca da Palavra de Deus e aprendendo junto daquilo que o Senhor Deus tem para nós. Amados, todas as sextas, a partir das 20 horas, nós estamos a transmitir a Palavra de Deus através da página do Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Hoje, por ser diálogo de ensino, então estamos aqui, nosso pastor da nossa igreja, pastor Luciano, está presente conosco, para que nós possamos aprender juntos aqui da Palavra do Senhor. Seja bem-vindo, pastor Luciano, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados irmãos. Tenho certeza que nós vamos aprender um pouquinho aqui com o Senhor nessa noite. O nome dele vai ser glorificado, amém? E nós desejamos que você, amado, seja muito abençoado, tá bom? Pela palavra, pela presença do Senhor Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amados, hoje nós temos um tema, e o tema é tribulação. E eu quero já passar para o pastor Luciano fazendo a seguinte pergunta: pastor, o que é a tribulação? Louvado seja Deus. Aleluia. Essa pergunta, meu amado, ela soaria bem nós responder com uma certa alegria, dizer assim, é aquilo que nenhum de nós gostaria de passar. É verdade? Porque tribulação, quando se fala em tribulação, a gente já fica até atribulado, né? Não é fácil, né? Louvado seja Deus. Mas é importante, amados irmãos, você que está nos ouvindo nesta noite, eu já quero me reportar aqui a palavra de Deus, iniciar esse diálogo aqui à luz da palavra de Deus, porque no início da criação, Deus fez tudo perfeito. Todas as coisas foram perfeitas, né? Criadas por Deus. Era tudo harmonioso, era tudo puro, isso tanto no aspecto externo quanto interno. Tudo que Deus fez era bom, e também no aspecto interior, aquilo que estava na vida de Adão, de Eva, também era puro, também era bom. Havia um sentimento muito bom dentro do coração deles, com certeza. Não havia, havia a ausência da maldade, do pecado. Então tudo era muito, muito maravilhoso que Deus tinha criado, né? Mas quando a gente vê dentro da palavra que o pecado ele entrou no mundo, a gente vai observar logo que junto também deu o direito ao homem, o direito da tribulação ao homem. Porque quando Satanás ele traz a tribulação para a vida humana, aquela condição do pecado, quando o pecado entrou no mundo, propriamente Satanás trouxe consigo a tribulação. Ele passa agora a mudar o comportamento do homem. Ou melhor, o comportamento humano, o coração do homem muda com relação ao seu semelhante. E a gente observa que logo no capítulo 4 de Gênesis, a gente vai ver que acontece o primeiro homicídio. Porque a natureza mudou. Então, se consequentemente o que é a tribulação é alguém ou que promove a condição para que alguém sofra, está passando por um momento de tribulação por consequência de alguma situação, porque tanto pode ser porque Satanás trouxe a tribulação para essa vida, por uma circunstância, por uma condição, ou pelo próprio homem. Então a gente vai observar, querido, que Satanás ele entra na linha de frente, trazendo tribulação para a vida humana. Mas logo após ele vem o homem, porque nada acontece se não tivesse intervenção do homem. As pessoas, ninguém busca a tribulação para si, ninguém deseja a tribulação, ninguém vai de encontro à tribulação. Mas se ela ocorre na vida de alguém,
é por consequência de uma situação. É porque ela está sendo afligida por alguma coisa. É porque alguém está se levantando contra a sua vida. É porque alguém trouxe uma consequência, uma situação desagradável, uma tristeza para a vida daquela pessoa. Você está me entendendo, meu querido? Então a gente vê que essa situação, a gente pode observar assim que o pecado, ele favorece a tribulação. Por isso que eu, quando meditava nesse assunto, nesse tema, algo que me veio forte no coração foi isso: o pecado favorece a tribulação. Amém? Então, pastor, está querendo dizer, ou está dizendo, né, propriamente dito, que na verdade a tribulação ela é uma consequência do pecado na vida do ser humano. Então, o ser humano, por ele ter vínculo com o pecado, então e isso veio a trazer consequentemente para a sua vida a tribulação. Então a tribulação nada mais é do que uma opressão que existe na vida do ser humano por consequência do pecado original, seria isso? Sim, na observação que eu faço nessa noite, veja bem, a tribulação ela é toda situação desfavorável. Ela é desfavorável porque ela é contrária à vida de alguém. E ela pode ser ocasionada por uma só situação, ou ela pode ser desencadeada por várias situações ao mesmo tempo. Então, ao longo de toda a vida, nós passamos por muitas situações de tribulação. Agora, existe situação que nós passamos hoje um momento, uma tribulação. E ao longo da vida, daqui a um tempo, nós passamos um outro momento, uma outra tribulação, com alguma situação. Mas existem pessoas, e assim como a Bíblia mostra o exemplo do nosso irmão Jó, que ele passou por essa tribulação, ou seja, aquela prova que veio sobre a vida dele, aquelas adversidades que chegaram à vida dele, elas foram todas intensas e ao mesmo tempo. Ele passou por uma situação de perda financeira, ele passou por uma situação de perda familiar, ele passou por uma situação da perda da saúde, ou seja, veio tudo ao mesmo tempo para poder afligir a sua alma. Você está entendendo? Então, ela se potencializa, né? A gente pode observar que uma só situação, ainda assim, uma só situação, ela pode se potencializar, e ela pode atingir diversas áreas da vida humana. Ela pode atingir a área espiritual, a emocional, a familiar, a profissional. Ela atinge a área da saúde, a área financeira. Às vezes, uma situação que acontece na vida de alguém já é suficiente para desencadear diversas situações desfavoráveis na vida daquela pessoa. Então, a gente logo observa que a tribulação, né, ela se caracteriza principalmente pela perseguição, pelo martírio, né, agora ela também é a imposição da tortura, ela é a imposição de um sofrimento, de uma aflição, de um tormento, de uma adversidade. Ela se caracteriza pelo sentimento de medo, de amargura, de angústia, de dor, de infelicidade, de desgosto, e muitas outras características fazem parte dessa situação de tribulação na vida de alguém, né? Você está entendendo? E teve no ano passado, eu trouxe uma série de ensinos sobre o Apocalipse, né? Que seria do arrebatamento até o período milenar. Então, lembrando, amados, que tribulação e grande tribulação é diferente, tá? Uma coisa é diferente da outra. Nós estamos aqui a falar de tribulação, né? Antes que alguém acaba conciliando as coisas. Não, a grande tribulação é uma outra questão, é uma coisa escatológica. Nós estamos falando de tribulação. E eu lembro que falando sobre a grande tribulação, eu trouxe a diferença entre grande tribulação e tribulação. E eu lembro que eu até trouxe para os amados, né, no dia que estava acompanhando, na live, que a tribulação, ela vem do grego, que se fala thlipsis, que significa pressão ou opressão. Aí tem várias vertentes, né, que é o que o pastor está citando agora.
ela pode vir de várias vertentes e pode atingir várias áreas da vida do cristão, na vida da pessoa. Agora, antes de partirmos para o segundo tópico, qual que seria o comportamento correto, o comportamento ideal do cristão durante o período de tribulação? Aleluia. Nós vamos até, no final, na terceira mensagem, na terceira pergunta, nós vamos falar até, porque seria até incoerente nós falar de tribulação sem, pelo menos, dar um toque no que diz respeito à grande tribulação. É verdade, né? Porque hoje nós passamos por tribulação, mas vai haver um tempo de uma grande tribulação, né? Agora, veja bem, uma pessoa está passando por tribulação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, nós conhecemos a história de Ana. Ana é a mãe do profeta Samuel. Mas antes de ela dar à luz aquele menino que se tornou um grande homem de Deus, profeta, a Bíblia diz que Ana, ela sofria, porque ela era estéril. Deus havia cerrado a sua madre. Ela tinha um esposo, amava o seu esposo. Ela era amada pelo seu esposo também. Agora, ele também tinha uma outra esposa. Aquela esposa, Penina, dava filhos para o seu esposo, Eucana. Ana não podia dar filhos a ele. Ela sofria com isso. Agora, eles sempre subiam para Siló para sacrificar ao Senhor, para lhe adorar. E em determinado momento ela está orando. E quando ela ora, ela não consegue encontrar palavras, está balbuciando somente na oração lá, com seus lábios. O sacerdote, ele imagina que ela está embriagada. E sem discernimento, ele diz para ela: até quando tu estarás assim embriagada? Parte deste vinho. Mas a resposta de Ana foi assim: meu Senhor, a tua serva é uma mulher atribulada de espírito. Então veja bem, meu amado, que Ana sofria por muito tempo. Ela está declarando: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela está dizendo assim: sobre mim pesa uma situação, a consequência de uma dor, porque a sociedade olha para mim como aquela que é reprovada por Deus, porque eu não posso gerar. O meu esposo não tem de mim o que ele esperasse que eu lhe desse, filhos. Ela está sendo, a Bíblia chama a outra mulher de Eucana de a sua rival, porque ela irritava a Ana constantemente por ela não dar filhos. Então você observa que a perseguição que ela sofria era muito grande, e ela diz: eu sou atribulada, ou seja, pesa sobre mim muitas tribulações, que angustiam a minha alma, o meu espírito. Então, nós todos podemos sofrer situações dessa natureza, porque o próprio Cristo, o Senhor Jesus, ele disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, que ele poderia ter dito, no mundo tereis tribulações. Ele estaria dizendo a mesma coisa, as aflições, as tribulações, no mundo teria provações, nós passaríamos por tudo isso. E a gente vai observar que somente no Novo Testamento, a palavra tribulação, ela aparece por mais de 40 vezes, na boca do apóstolo Paulo, dos apóstolos, por mais de 40 vezes, e no sentido figurado, ela é justamente, fala de perseguição, de sofrimento, né? Por quê? Pela causa de Cristo, por causa da palavra de Cristo. Mas também, no sentido literal da palavra, como o amado aqui já disse, ela é o sentido de espremer, no caso, espremer as uvas ou o grão, de opressão, né? De prensar o grão, né? Para moê-lo. Então, nesse sentido, é o que nós sofremos nessa condição de tribulação. Nós somos pressionados, está sendo moído naquele momento, você está sendo prensado naquela hora, por causa dessa tribulação, né? Então,
A gente observa, meu amado, que existem muitas situações, como o amado fez a pergunta, como que nós podemos assim dizer, ensinar para que a gente possa passar por esse momento de tribulação, né? O comportamento. Então, agora, veja bem, atualmente nós vivemos uma situação, já não terminou ainda, nós vivemos a situação da pandemia, e a pandemia trouxe muita tribulação, porque ela envolveu toda uma situação, os médicos, enfermeiros, pacientes, pessoas lutando pela vida, pessoas morrendo, famílias de 1, 2, 3, 4, 5 membros da família perdendo a vida, muita dor, muito sofrimento, muita situação contrária, né? Infelizmente, trazendo fechamento de comércios, desemprego, fome, dívidas, tudo isso foi gerado nesse momento, e trouxe muita tribulação à vida de muitas pessoas. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos voltar a Deus, e urgentemente nos voltar a Deus, aplicar o nosso coração na palavra, porque o Senhor diz, a sua palavra diz, o Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, só pode suportar a tribulação, passar por um momento de adversidade tão grande como este, quem está firmado, quem está alicerçado na palavra, quem tem Deus como seu alto refúgio, quando ele consegue buscar no Senhor a força para que ele possa passar pelo momento, suportar a dor. Pessoa sem estrutura, ela traz mais consequência dentro de uma família. Pessoas que estão perdendo hoje a vida por uma situação, e aí por consequência disso gera depressão na família, desencadeia uma série de consequências por falta de estrutura espiritual. Então as pessoas precisam voltar-se a Deus. É necessário buscar o auxílio da palavra, é necessário buscar a orientação do Espírito Santo. Você imagina uma família hoje convivendo com os pais, convivendo com os filhos no crime, nas drogas, quanta tribulação não traz dentro desta casa, quanto sofrimento, quanta angústia, quanta dor, quanto desespero a esses pais. Você está entendendo? Porque não sabem o que vai ser o amanhã, daqui a pouco, qualquer coisa, na iminência de qualquer situação contrária, pode acontecer, prisão, morte, tudo mais. Então não é fácil. E, como eu disse, né, a gente fez aqui menção de dizer assim que o pecado, ele favorece a tribulação. Então eu tenho um exemplo que eu vi essa semana, e cabe assim a nós dizermos, com consequência disso, como aquela orientação, porque muitos podem, infelizmente na sua fraqueza, não recorrer a Deus e a sua palavra para ser abençoado e alimentado, e se desviar do pecado para ter uma vida abençoada. Muitos talvez não vão fazer isso, eles não vão buscar essa orientação do Espírito de Deus. Mas essa semana, eu quando meditava nisso, eu vi uma reportagem assim, um ônibus, ele desgovernou, e ele bateu na traseira de um carro, e esse carro, havia uns 4 ou 5 carros parados, estacionados, e num carro daquele que estava ali, logo antes desse um que ele bateu, havia um senhor, com o porta-malas aberto, tirando algumas coisas lá de dentro. O ônibus bateu naquele carro, a violência da batida foi tão forte que ele prensou aquele homem, e destruiu os demais carros também na pancada, de tão forte que foi. O ônibus saiu, parou um pouco mais adiante, o motorista estava embriagado, um motorista de ônibus que estava trabalhando, estava embriagado. Então você vê como que o pecado favorece a tribulação. Aquela família, aquele homem morreu, aquela família enlutada, sofrendo a dor da perda do patriarca, sofrendo as situações
todas que geraram materialmente, financeiramente, tudo ali. Você está entendendo? Aquele motorista embriagado vai responder processo, pode ser preso, consequentemente vai ficar desempregado. Pode ser um profissional, mas vai ficar desempregado, porque estava embriagado no trabalho. Consequentemente, a empresa, o motorista vai gerar toda uma tribulação na sua casa, situação para toda a família. Consequentemente, a empresa vai ter que arcar com os prejuízos, a morte daquele homem, o prejuízo da morte, o prejuízo da indenização, tudo desfavorável. Ou seja, existe uma tribulação aí desencadeada na vida de várias famílias. Então, se as pessoas se aplicarem a buscar a Deus, não vai favorecer a tribulação, vai se desviar. Deus, Ele é o refúgio, sim. Então, quando a pessoa busca no Senhor, ela se desvia. Esse pecado que ia levar ela para esse caminho de morte, esse pecado que ia trazer tribulação e angústia na família, na situação, na empresa, em qualquer área da vida, vai ser sanado, vai ser destruído. Deus, Ele vai repreender este mal. Você está entendendo? Então essa é a nossa observação aqui. Quando se busca o Senhor, se favorece a diminuir a intensidade das tribulações. Isso é natural, né? Deus é mais. Não, amém. Lembrando aqui, amados, que, como o pastor já disse anteriormente, Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Então não quer dizer que nós, vivendo uma vida de busca ao Senhor e tentando não pecar contra Deus mesmo, não viver em pecado, não significa que a tribulação ela não vai existir. O pastor já deixou claro. No mundo tereis aflições. Porém, a tribulação, por consequência de uma ação pecaminosa, obviamente que ela não vai vir à tona. Então, o que nós aprendemos aqui é que o melhor comportamento, principalmente para nós, amados, que estamos agora acompanhando esse ensino, o melhor comportamento é como Ana. Vivia em tribulação, mas estava ali de joelhos, buscando ao Senhor, na vontade, no querer de Deus. Então, é isso que nós devemos fazer. Partindo para o segundo tópico, pastor. Nós sabemos que todas as pessoas do mundo passam por tribulações. Tanto pessoas, obviamente, do mundo, como pessoas da igreja. Mas o que nós percebemos é que, a partir do momento que a pessoa ela decide a vida dela, voltar a vida dela para com Deus, ela se torna uma pessoa cristã, uma pessoa que aceitou Jesus, que se converteu. Nós sabemos que a tendência dela passar por situações, por tribulações, é maior. Ela aumenta as tribulações na vida dela a partir do momento que ela tem um contato com Deus. Eu quero Jesus na minha vida. E parece que as tribulações aumentam e vem mais luta e mais dificuldade, coisas que às vezes no mundo lá ela não tinha tanto. Agora, aí que está a pergunta: por que que o cristão passa por tanta tribulação assim? Aleluia. Então, meu amado, nós poderíamos pensar que, por servir a Deus, nós fôssemos isentos, de tribulação. Seria uma coisa muito maravilhosa, a gente falasse: puxa, agora eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu não tenho mais tribulação. É uma benção, Mas não existe distinção, Todos nós passamos por diversas tribulações, E, como eu já disse, ela pode vir mesmo sem nós a buscarmos. Às vezes situações vêm para a nossa vida e nós não a buscamos, nós não a desejamos, nós não fomos de encontro a essa situação. Agora, existem atitudes que podem provocar uma intensidade de tribulações, assim como nós acabamos de abordar. Então, aquela irresponsabilidade, aquela situação, quem na hora de trabalho, o motorista não poderia estar embriagado, você concorda? Então, é uma responsabilidade, é uma fraqueza humana. Então, dentro desse aspecto da fraqueza humana, a gente vai, muitas vezes, provocar uma intensidade de tribulações. E nós, por servirmos a Deus, nós não podemos pensar que nós somos super homens,
somos agora isentos de fraquezas. Não, nós também podemos ter fraquezas. É certo que quando nós servimos a Deus, nós temos um refúgio, nós recorremos a Deus, nós oramos, nós clamamos a misericórdia do Senhor, nós buscamos o revestimento de Deus, mas nós também passamos por um momento de fraqueza, né? Quantas vezes nós não vimos cristãos que trouxe para si tribulação na área financeira, porque ele entende que Deus é com ele, e agora Deus é aquele que assina o cartão para ele, Deus é aquele que assina a promissória, Deus assina o cheque para ele em branco, e ele vai lá, faz aquele financiamento, né? E Deus proverá, né? Eu entendo que Deus é Senhor, Ele provê, mas esses dias mesmo eu vi algo que me chamou a atenção. Eu vi no leilão um colante lá, assim, numa moto, né? Tinha um colante escrito, né? Propriedade de Jesus, né? Aí, não, me perdoa, eu confundi. Estava escrito presente de Deus. Estava escrito lá, presente de Deus. Aí na hora eu não aguentei, né? Eu tive que soltar uma, eu falei assim, acho que Deus pegou de volta. Porque o presente de Deus foi para o leilão. Ou seja, foi tomado, né? A pessoa perdeu, por que ela perdeu? Porque ela não pôde pagar. Então houve uma situação na sua vida, uma provação, quem sabe, né? Porque quem normalmente coloca presente de Deus são cristãos, né? Eles têm, às vezes, costumam propriedade de Jesus Cristo, né? Presente de Deus, esse foi Deus que me deu, né? Só que o cardezão está lá 60 meses, entendeu? Então, às vezes, ele busca, provoca uma tribulação, não conhece o dia de amanhã. Deus conhece o dia de amanhã, né? E a gente não. Mas isso é só uma situação, né? Agora, normalmente o cristão entende que a tribulação, ela é uma provação da sua fé. Esse é o entendimento de todo cristão. Ele passa por uma tribulação, tá, aquele momento na sua vida, é só uma provação da sua fé. Então ele reconhece o papel da tribulação na sua vida espiritual, ele reconhece que isso é só uma permissão de Deus, e que Deus determina os limites dessa provação. Você está entendendo? E que na hora certa Deus vai agir, esse momento vai passar, e lógico que a gente sabe que até que venha outra provação, né? Então, o cristão ele passa muita tribulação, é verdade. Agora, a intensidade dessa tribulação que nós passamos, ela se dá ao fato de que nós vivemos uma batalha espiritual, uma luta espiritual muito intensa. Então, nós temos que reconhecer que nós temos um inimigo espiritual, e esse inimigo espiritual, ele não quer que nós alcancemos o objeto final da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Então, uma pessoa, quando ele se converte ao Senhor, ele renuncia o pecado, e o cristão, ele fala, puxa, mas parece que agora eu estou passando por mais tribulação do que antes, porque o propósito daquela batalha espiritual é desvincular ele da salvação. Porque se agora ele ora, se agora ele busca no Senhor, busca na palavra, tem uma vida com Deus, ele saiu do pecado, renunciou ao pecado, a intensidade da luta vai ser acirrada. Por quê? Porque o inimigo, ele vai empregar mais força, ele vai empregar mais estratégias para poder derrubar o cristão, para poder tirar ele do foco, do alvo, do projeto de vida espiritual que ele tem. Então muitos cristãos, às vezes, eles caem, sucumbem diante dessa situação aí do mundo, de tanta situação que lhe é contrária, porque ele não consegue entender que esse momento de tribulação é uma imposição, uma cobrança maior sobre a vida dele. Se Deus está permitindo que ele passe por isso, é porque Deus sabe que ele tem estrutura, Deus sabe que ele pode suportar, mas cabe a ele buscar no Senhor, orar, clamar, se desviar, porque o adversário vai lutar contra a sua vida. Então é notório a gente ver que o cristão, ele vai passar por muito mais tribulação, né? Tem até aqui um versículo que eu tinha separado lá em Romanos 2, capítulo 2, verso 8, ao verso número 10, que
traz muito à luz isso que o pastor está mencionando. Verso 8, 9 e o 10 diz assim, ó: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente o judeu e também ao grego. Ou seja, Paulo ali está querendo dizer que por causa das ações do homem, aqui no caso ele está se referindo obviamente ao pecado, tribulações para a vida dele. Aí ele vem e fala, mas aquele que vive uma vida com Deus, glória, paz, honra, ou seja, o oposto da tribulação. Mas tinha até um verso aqui que eu tinha separado e eu acabei excluindo, fala a memória, acho que em Coríntios, se não fala a memória, que Paulo ele fala a respeito da tribulação que ele passava por conta daquilo que ele estava fazendo na obra de Deus, que era o quê? A entrega da mensagem, do evangelho, para os irmãos que estavam a receber a mensagem. Então nós notamos o quê? O mesmo apóstolo falando a respeito da tribulação em dois ângulos diferentes, que é o que o pastor Ora está abordando. Então a tribulação por consequência da ação, o cristão às vezes ele tem uma má ação e acaba traindo tribulação para si. Porém, tem ocasiões que não é ele que fez, mas a tribulação se apresentou. Mas é por conta do quê? Da batalha espiritual. Era aquilo que Paulo estava fazendo. Ele estava batalhando contra o inferno. E o inferno ele não fica quieto, ele não fica parado. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus, o diabo ele já se levanta. Aí volta aquilo que o pastor disse. Então, por isso que o cristão passa por mais tribulação quando ele aceita Jesus. Porque agora ele tem uma batalha espiritual a batalhar, né? Uma guerra ali vai enfrentar. Seria isso, né? Sim, com certeza. Essa diversidade, ela só vai existir mesmo. A gente não percebe isso quando a gente está no mundo. A gente vive uma vida sem entendimento, né? Não tem entendimento, não tem sabedoria de nada. Eu vivi essa vida sem sabedoria por muito tempo. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, começou a luta, né? A gente percebeu isso. E a gente se manteve firme. E Deus nos deu força para isso. Deus nos ajudou, nos auxiliou. Quer dizer, Deus está do nosso lado, né? Ele quer que nós perseveramos, né? Então, é importante a gente olhar para essa situação, porque o mesmo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele escreve assim aos irmãos de Roma: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então veja bem que existe uma situação sendo produzida a respeito do que? Da tribulação. Então, na vida do cristão, ela não é só para que ela traga desgosto, sofrimento, e luta e angústia. Não, ela tá produzindo. Quando a gente olha no versículo, capítulo 8, versículo 35, ele fez uma pergunta, e ele perguntou assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Então veja bem, por mais que o cristão passe por tribulação, por mais que ele viva esse momento intenso de adversidade, que está sendo imposta, lançado, o diabo buscando os meios, as condições para derrubá-lo, para minar a sua fé, por mais que ele passe por isso, quando a gente olha no capítulo 8, lá mesmo, ele responde, ele vai dizer assim no final do capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada daquela situação, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, está passando por adversidade, você está passando por uma luta intensa, você começou a servir a Cristo e agora aumentou a tua prova, aumentou as tribulações da sua vida, persevera,
Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Então, se a gente observar o que está acontecendo aqui, né, por que o cristão passa por tanta tribulação? Para nós finalizar, nessa pergunta, né, e na justificativa de Paulo, a pergunta que está sendo feita, ela está sendo justificada por Paulo, quando ele fala realmente ali aos Coríntios. Segundo aos Coríntios 1, 3 e 4. Ele vai dizer assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, na vida do cristão, a tribulação gera a capacidade de poder ajudar alguém que está passando por tribulação. É isso. Gera capacidade. Eu passo muita tribulação, eu adquiro experiência, e a partir daí eu vou ajudar quem está passando por tribulação, porque eu já tenho experiência, eu já passei por isso. Eu posso abrir minha boca e discorrer da palavra de Deus, discorrer da experiência de vida que eu tive, e aquela pessoa ter suporte, força, para que ela possa também suportar aquela tribulação que ela está vivendo. Assim como eu consegui, assim como eu venci, Deus me deu graça, Deus me deu força, aquela pessoa também, ela se encoraja, ela é consolada. Então Deus está dizendo assim: olha, sabe por que tu passa tanta tribulação? Para você ajudar alguém a passar a tribulação. É para você ajudar. Então, né, nós passamos essas tribulações para ajudar quem está passando por tribulações. Essa é o que é o mais claro, né? Por que o cristão passa tanta tribulação? Por quê? Porque ele precisa ter experiências realmente profundas com Deus, para que ele possa ser um instrumento na mão de Deus, né? Nós não fomos chamados só para nós viver a vida cristã, viver só uma vida de fé. Nós somos chamados para ser a boca de Deus, para anunciar o nome dEle, a palavra, em tudo. A gente ser o suporte espiritual para a vida de alguém. Isso que é importante. Amém, amém. Bom, uma mensagem para os nossos corações, né, amado? Então, a tribulação que hoje nós passamos, que você hoje vive, tem um propósito. E um deles é te fortalecer cada dia mais, você se tornar um cristão mais forte, para vencer mais coisas lá na frente, para ajudar os outros. É bênção de Deus, passar por tribulação na presença de Deus, no caminho, no querer de Deus. Isso é bênção de Deus. O ruim é passar por tribulação fora da vontade de Deus, né? Aí não convém. Partindo então para o final, pastor, para nós finalizarmos, qual o papel da tribulação em relação à salvação da nossa alma? Aleluia. Meu amado, veja bem, meus irmãos, o apóstolo Tiago, ele escreveu assim no seu capítulo, na sua carta, lá no capítulo 1, versículo 2 a 4, ele escreveu assim: amém, amados, peço perdão aos amados, nós já estamos finalizando, na verdade, mas aí acabou tendo uma queda aqui, e a gente parou aqui no meio do raciocínio. Quer dar continuidade? Um raciocínio? Já concluiu o raciocínio de agora? Sim, então nós estamos aqui dizendo que quem passa a viver esse entendimento, né, ele jamais renuncia à sua fé, né? Ele nunca vai deixar a presença de Deus e voltar a viver uma vida de pecado, né? Por quê? Porque as tribulações, elas não podem derrubá-lo, né? Como eu disse, Romanos 8:18, o apóstolo Paulo, ele expressou e disse assim para os irmãos: eu tenho para mim que as aflições ou as tribulações desse tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, né? Quer dizer, tudo que nós sofremos durante a nossa vida, tudo que nós estamos agora vivendo, né, de tribulação na nossa vida, ela não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que vai ser revelada a nós no futuro, aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Amém. E até pegando um gancho nessa mensagem, tem um versículo aqui bastante oportuno, lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18, que está escrito assim: porque a nossa leve e momentânea, olha o que Paulo fala, leve e momentânea
Ele pode falar isso, porque a gente sabe o que ele passou, ele mesmo fala, né, o que ele sofreu. Mas olha só que interessante. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aí o verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando ele diz leve e momentânea, ele está comparando com a glória. Então, a tribulação que Paulo estava passando e passou, para ele é leve e momentânea comparado com a glória de Deus. E ele ainda diz, as coisas daqui são temporais, elas passam, mas as coisas de Deus, elas são eternas. Então aí nós vemos o papel da tribulação na vida do ser humano, condicionando ele para que ele possa alcançar o reino celestial. Com certeza, aleluia. Então, agora na pergunta, né, o papel da tribulação em relação à salvação da alma, né, daquilo que nós já abordamos aqui nessa noite, até o horário é estender um pouco, porque esse tema ele é muito abrangente, né, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas como eu disse, né, até eu mencionei no princípio, que não dá para nós encerrar esse diálogo sem a gente fazer menção, né, do que a Bíblia chama da grande tribulação. Porque nós estamos falando de tribulação que é verdade, tribulação, né, que é da vida dos cristãos, tribulação que nós passamos, né, na nossa jornada espiritual. Mas a Bíblia fala de um momento que vai ser a grande tribulação. Então, a gente pode, né, observar que nesse momento nós podemos às vezes ter muitos irmãos que estão aí, pessoas, né, que estão murmurando com respeito a devido a alguma tribulação que ela está passando. Está passando por um momento de luta, de prova, de adversidade, e ela está aí, quem sabe, até murmurando, né? Agora, nada vai se comparar à perseguição, à angústia, ao sofrimento que vai vir sobre a face da terra depois do arrebatamento da igreja. Não tem comparação. Por isso que já foi já foi expresso, chamado de a grande tribulação, porque vai ser uma tribulação muito intensa, forte demais para suportar, né? Então, se a gente observar os profetas, Jesus, os apóstolos, todos fizeram menção do que seria isso, né? Daniel registrou dizendo que haverá um tempo de tribulação qual nunca houve, qual nunca existiu desde que existe nação, desde aquele tempo. Jesus, falando também no Evangelho, ele vai dizer que aqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Ou seja, vai ser tão intensa essa tribulação como nunca existiu. Esses tempos atrás eu fiz menção do holocausto, que foi o holocausto na vida dos judeus. 6 milhões de judeus foram mortos. O que eles passaram? Que tribulação sobre o povo judeu passou, né? Por quê? Eles foram perseguidos, torturados, mortos, né? As crianças usaram eles como cobaias de experimento, fizeram tanta coisa com eles, quanta dor eles sofreram, quanta, né, tribulação eles viveram. Agora a Bíblia fala que essa grande tribulação nem se compara com o que aconteceu nesses tempos nossos, né? Nem se compara. Agora, para finalizar, Apocalipse 3:10, e nós temos um pensamento, né? Nós somos pré-tribulacionistas, porque a gente acredita piamente que a igreja vai ser arrebatada antes desse momento, que a igreja não vai passar por essa grande tribulação, ela vai ser tirada da terra, né? Agora, por isso que lá em Apocalipse 3:10 está escrito, né? Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação ou da tribulação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Então, qual o papel da tribulação em relação à salvação da alma? Quem está com o Senhor, quem está com Deus, se naquele momento, se nós já não estivermos aqui, estivermos com o Senhor, seremos poupados
né? Com certeza. A própria palavra de Deus está garantindo isso aos cristãos que estiverem naquele momento. Não vão passar por isso, porque eles serão arrebatados antes que chegue esse momento. Porque eles serão, Deus está dizendo, guardarei da hora da tribulação. Não na hora, não no momento que eles estão passando aquela tribulação, eles vão ser tirados da terra, não. Eles serão arrancados até antes, eles são arrebatados, vão estar aqui, serão arrebatados. Depois disso, vai vir um momento, né, daquela grande apostasia, aquele momento do filho da perdição, do falso profeta, de Satanás, e tudo mais, ali se revelar, e a coisa aparentemente ser boa, e depois a coisa ficar ruim. E aí acontecer essa grande tribulação, né, que vai se passar. Então, vale a pena passar por tribulações hoje, vale. Permanecer fiel e ser guardado naquele dia. Isso que é mais importante, né? A igreja será tirada da terra, né? E os santos que estiverem naquele momento, né? Com certeza, que não vão passar por esse momento, essa grande tribulação, eles com certeza todos irão dizer a mesma coisa. Valeu a pena servir a Deus, valeu a pena permanecer fiel, valeu a pena, né? Esse é o papel da tribulação, valeu a pena passar a tribulação na minha vida espiritual, mas eu venci, é isso que é importante. Glórias a Deus. Amém, amados. Então, graças a Deus, hoje aprendemos bastante da palavra de Deus e aprendemos que a tribulação é o livramento da grande tribulação, para aqueles que permanecem firmes em Cristo Jesus. Olha só que coisa. Então é bênção de Deus para nossas vidas. Amados, que Deus os abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Peço perdão pela queda do sinal. Tivemos que cortar aí um pedaço aí do finalzinho desse momento de ensino, desse diálogo e ensino, mas que Deus os abençoe grandiosamente, que nós possamos continuar firmes no propósito, no caminho, mesmo com tribulação, permanecer focado em Cristo Jesus. E mais cedo ou mais tarde, Deus ele vai entrar com providência, Ele vai dar um brado de vitória nas nossas vidas, nós vamos alcançar aquilo que nós estamos a buscar e aquilo que nós esperamos da parte de Deus. Deus ele vai fazer a obra, nós temos que ter paciência e continuar perseverante, principalmente nos momentos de tribulação. Pastor Luciano, Deus abençoe grandiosamente, agradeço por ter aceitado o convite, está aqui a nos ensinar a respeito da palavra de Deus. Eu quero passar a oportunidade para o pastor dar as considerações finais aqui e já fazer uma oração e dar a bênção apostólica também. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meu amado, vale a pena a gente servir a Deus e permanecer firme, mesmo diante das provações, dessas tribulações que a gente vive. Tá bom? Você não vai perder nada, nada. Você só vai ganhar. Cada dia você está ganhando. Cada dia você está adquirindo experiência com o Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome do Senhor, vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai. Nós te louvamos, Pai, te glorificamos nesse momento, debaixo dessa autoridade, do poder da Tua palavra, que o Senhor grandiosamente nos tem ensinado nessa noite, para que nosso coração permaneça firme diante da Tua presença, para que nós, mesmo debaixo de tanta provação, de tanta intensidade de tribulação, Pai, que pode sobrevir sobre nossa vida, mesmo aquela que busca ocasião das nossas fraquezas, mas nós recorremos a Ti, buscamos da Tua presença, pedimos misericórdia, pedimos a graça, a suficiência do poder do Teu Espírito para nos abençoar, para abençoar a Tua igreja na face da terra. Abençoa grandemente os nossos irmãos nessa noite, Pai. Alguns que possam estar passando por um momento de adversidade, de luta, de tribulação na sua casa, mas o Senhor é fiel, meu Pai, e o Teu nome há de ser glorificado. Por isso nós agradecemos já, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Que o grande e eterno amor de nosso Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, e a doce e rica consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja sobre toda a sua igreja, e todos dizem amém. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.